Nesta videoaula nós vamos entender o que é JWT e como proteger a sua API com JWT em Nest.js usando o framework Nest.js. Na última aula, que foi a aula 28, nós fizemos login da forma tradicional, passa login, passa senha e ok. Mas a gente não vai fazer isso em tudo quanto é parte do aplicativo, né? Por exemplo, hoje você tem um comportamento em quase todos os aplicativos que é, você abre o aplicativo, você já está logado. Isso é uma questão de usabilidade, para fornecer para o usuário, lógico que com segurança, o acesso ao conteúdo dele. Então a gente precisa fornecer isso no nosso aplicativo, tem tudo aqui também, por isso que nós temos que entender essa parada de JWT, que é com isso que nós vamos trabalhar. Porque eu não posso armazenar, por exemplo, no aplicativo a senha do usuário, né, para poder toda hora ficar enviando essa senha para fazer login. Isso não é seguro. Por que não é seguro? Porque eu posso armazenar no dispositivo do cara e o dispositivo do cara pode ter ali ser invadido e com isso a pessoa vai ganhar a senha dele e ter acesso aos recursos que ele usa. Então, eu não vou armazenar a senha no aplicativo em React Native, vou armazenar um token. E aí vem o JWT. O JWT é JSON Web Token, ou seja, ele é um token. O que é um token? É um bagulho assim, ó. Um negócio criptografado que dentro dele, na verdade, essa criptografia é gerada a partir do conteúdo desse token. Então nós podemos até personalizar, customizar o conteúdo desse token. Então nós temos um texto que é entendido, é um texto que nós escrevemos, tipo, eu quero colocar ali dentro do token o login, eu quero colocar a data de validade do token, eu quero fazer algumas coisas, colocar algumas informações ali dentro, as permissões do usuário, mas eu quero que isso seja criptografado e vai ser criptografado com uma senha, com uma chave que somente o meu código tem. Ou seja, uma chave que somente a sua aplicação, a sua API sabe. Então a criptografia sempre se baseia nessa parada aí, só dando um overview. Então o JWT é essa parada aqui. Isso aqui é o que nós vamos armazenar no dispositivo do usuário. E isso aqui vai ter um prazo de validade, 30 segundos, 60 segundos, a gente vai escolher. E com isso, toda requisição que o aplicativo fizer para a nossa API vai passar esse JWT, é essa forma que nós vamos usar para proteger. E passando esse token, nós vamos verificar se esse token é um token válido. Pô, esse token é desse usuário mesmo? Nós vamos verificar isso. E verificando se esse token é um token válido, nós vamos autorizar ou vamos rejeitar a requisição que o aplicativo em React Native está enviando. Então nós vamos seguir aqui a documentação do Nest.js para a implementação de JWT. Como é que eu faço a autenticação com JWT sem ser aquela autenticação que a gente fez na API? Usando login e senha. A gente criou um guard aqui, né? Um guard de autenticação, um guarda mesmo. Esse cara usa login e senha, é o nome local que o Nest usa. E nós queremos fazer a proteção dos próximos endpoints, por exemplo, da nossa API, com JWT. Nem todos os endpoints vão ser protegidos, porque, por exemplo, cadastrar, quem se cadastra não é um usuário logado. Se não é um usuário logado, eu não vou proteger esse cara aqui. Isso aqui é um endpoint público. Qualquer requisição sem token mesmo vai poder pegar esse cara aqui. Mas, por exemplo, eu quero listar os usuários. Pô, isso aqui eu vou proteger, né? Então eu quero listar as coisas do usuário que nós vamos ter no aplicativo futuramente. Então eu preciso proteger esses endpoints. Muito bem. Dada essa introdução, vamos aí. Agora que você já entendeu um pouquinho o que é JWT, vamos fazer aqui a sequência do Nest.js. Primeira coisa, a gente vai instalar o Passport JWT, que é o módulo aí usado dentro do Nest.js para a gente conseguir fazer isso, né, cara? Um Passport já vem dentro, já está instalado no nosso aplicativo a partir da aula anterior e nós vamos agora instalar o Passport JWT. E vamos também instalar o JWT do Nest.js para a gente conseguir manipular o token lá. Vou fazer isso aqui, ó. Vou instalar, beleza. Muito bem, enquanto instala, eu já vou pegar a próxima linha aqui que vai me ajudar a escrever o código, né? Então aqui é uma dependência de desenvolvimento, né? Tá aqui, ó, save dev, é uma dependência de desenvolvimento, não é de produção do aplicativo. Então eu vou jogar esse cara dentro do meu aplicativo também para que o TypeScript possa entender aí o meu código com JWT e facilite na hora de escrever. Beleza, já instalou aquela dependência lá, vou instalar essa aqui agora, show de bola. O que nós temos que fazer depois? Depois, nós vamos ter que fazer uma forma de login dentro do nosso serviço de autenticação, né, dentro do nosso Auth Service. Nós vamos colocar lá uma forma de login com JWT, usando um service que é o próprio service do módulo
do Nest.js aqui, ó, já tem um Nest.js JWT, já tem um serviço pronto para manipular. Isso é muito bom do Nest.js. Então vou pegar lá o nosso código do auth service, que está aqui em cima. Lá nós temos, ó, somente o validar usuário. Beleza, nós vamos criar aqui dentro dele, vou até jogar esse código para cá. Vamos jogar dentro dele um código para poder fazer o login através desse cara aqui. Muito bem. O que vai ser o nosso login? Nosso login ele vai receber um usuário, uma requisição de um usuário, e ele vai montar ali o que a gente chama de payload. Payload do JWT. O que é o payload? É o corpo do JWT. O que vai ser transformado no token? Pô, quais são as informações que eu vou transformar no token? Então isso aí é o chamado payload, é o corpo do JWT. Como é que eu gero aquela string criptografada? Eu vou passar lá dentro dela o nome do usuário, user.username, e vou passar aqui também um sub, que é um ID aqui, eu posso dar o nome que eu quiser aqui também. Beleza. Ele vai fazer isso aqui com o JWT Service. Muito bem. Só que cadê esse cara, né, mano? Eu preciso importar esse cara aqui. Então aqui em cima nós temos a importação, a injeção de dependência desse cara ao chamar o construtor aqui do nosso serviço. Então vou botar uma vírgula aqui. Firmeza. Ele não está entendendo, vou dar um Ctrl barra de espaço. Agora ele achou lá, ó, já importou o cara lá em cima. Muito bem. Vamos lá mais um pouquinho. Fizemos aqui essa etapa, que é a parte que vai gerar o token. Quando fizer o login, vai gerar um token e o nome desse token vai ser Access Token, que é um token de acesso. Show de bola. Aqui na documentação sugere que a gente coloque a senha que a gente vai usar para gerar o token, porque toda a criptografia tem uma chave, um segredo, né? Essa chave a gente vai deixar na nossa API. Então, somente o nosso back-end é que sabe dessa chave, né? Isso é uma questão de segurança. Então, é através dessa chave que vai ser gerada a criptografia do token. Muito bem. Então, nós vamos criar uma constante, um arquivo de constantes dentro do nosso módulo de autenticação. Então, vou aqui no nosso módulo, novo arquivo, vou chamar de constants.ts. Muito bem. Show de bola, vou botar esse cara lá, só seguindo aqui a documentação mesmo. Vou colocar aqui a chave, vou assim, minha API é segura. Top. Muito bom, você vai criar uma palavra aqui e essa palavra vai ser usada para poder criptografar lá o token. Beleza, feito isso, nós vamos lá no nosso módulo de autenticação e vamos importar o JWT Module, registrando esse cara com a senha que nós acabamos de definir e vamos dizer se os tokens que serão gerados, eles vão expirar ou não. E eu vou explicar por que expirar é uma questão de segurança. Então nós vamos lá no nosso módulo de autenticação, vou descer nesse cara aqui, beleza, ele colocou aqui ó, dentro do imports, então eu vou lá no imports também, muito bem. Botar esse cara aqui, ó, JWT Module, ele não está encontrando, dei Ctrl barra de espaço, ele já importou lá em cima agora, beleza, está aqui. Esse JWT Constants é aquele cara que eu também acabei de gerar, também dei Ctrl barra de espaço, ele já importou aqui. E a senha está lá dentro desse cara, então se eu entrar aqui no Secret, ele está lá naquela senha que eu coloquei, aquela chave, né? E aqui eu quero falar que esse token ele vai expirar em X segundos. Por que expirar em 60 segundos, por exemplo, é algo bom, 30 segundos, o que seja? Quando você gerar o token, mandar esse token para o aplicativo em React Native, que nós vamos fazer isso aí na aula também, na próxima aula, você vai pegar esse token e vai armazenar esse token no dispositivo do cara. Ponto. Armazenou no dispositivo do cara, já estamos num ambiente não muito seguro. Porque, né? Existem trocentas formas de pegar essa informação. Beleza. Mesmo que alguém consiga pegar essa informação, essa pessoa, esse hacker, cracker, o que seja, só vai ter 60 segundos para usar esse token. Ou seja, nós estamos deixando seguro, mais seguro, o nosso sistema todo. Por quê? O hacker, cracker só vai ter 60 segundos para poder fazer alguma coisa com aquele token. Porque aquele token é um token válido somente durante 60 segundos. Então a gente limitou o tempo e com isso a gente vai conseguir aí avançar na nossa segurança, né? Na nossa API aí. Beleza, então por isso é importante ter esse cara aqui. Muito bem. Nós temos aqui no nosso módulo alguns providers, né? Que são ali o All Service, o Local Strategy, tudo bem. Beleza, e vamos colocar aqui também
o export, se nós vamos exportar aqui o JWT Module, JWT Module e o Auth Service, é isso mesmo. JWT Module e o Auth Service. Beleza, por quê? Porque nós estamos usando esse cara vai ser usado, né, vai ser chamado pelo próprio módulo aí do Nest para conseguir fazer a autenticação. Muito bem, fizemos isso, vamos avançar mais um pouquinho. Lá no nosso controller, né, cara, nós temos o nosso controller de login, ele faz a autenticação usando o login. Só que quando ele autenticar, nós vamos mudar a resposta. Ele não vai mais logar e responder tipo usuário. Ele vai responder um token, porque hoje funciona assim, ó. Eu vou rodar aqui a API. Deixa eu só ver se eu consigo rodar sem nenhum bug, né, já que eu não terminei o código. E vamos lá então ver o que está acontecendo. Como que funciona o nosso login hoje, né? Show de bola. Maravilhoso. Tá rodando. E lá no Postman, eu vou chamar aqui, eu tenho aqui as minhas requisições, tem a requisição de login, eu vou passar aqui o usuário que eu já tenho cadastrado, vou dar em enviar. Quando eu dou em enviar aqui, ele responde o usuário, aos dados do usuário. Isso não é nada seguro, né? Não é nada bom. Então eu preciso gerar mais segurança com isso e por isso nós vamos utilizar o token. Então o que nós vamos mudar lá no nosso módulo, lá no nosso controller aqui é o usuário controller, é um pouco diferente da estrutura que tem na documentação do Nest. Tá aqui, ó, o nosso login ele respondia a um usuário. A gente não quer mais fazer isso. Quando logar, a gente quer responder isso aqui, ó. Retorne o método login do Auth Service, que é o serviço de autenticação nosso aí. E onde que eu vou importar esse cara? Vou botar esse cara aqui dentro também, tá lá em cima, ó. Nós temos aqui esse cara, Private Auth Service, e ali, beleza. Vou importar esse cara, por isso que ele está sendo exportado lá do módulo de autenticação. E agora, quem que ele chama? Ó, quando eu chamar o login, o que, que ele vai fazer? Ele vai chamar o login. E o login, o que ele retorna? Ele recebe um usuário, que é esse usuário aqui da requisição, e ele retorna um token. Então ele vai tentar autenticar e conseguindo autenticar ele vai retornar um token. Muito bem. Nós estamos aqui com alguns erros que o Nest não conseguiu resolver as dependências. Então eu estou aqui no meu usuário controller e ele falou que ele não conseguiu resolver essa dependência do Auth Service. Então eu vou resolver isso para ele, né? Ele falou, pô, se eu não conseguir enxergar é porque o meu módulo de usuário não está enxergando esse cara lá. Vamos arrumar aqui no módulo de usuário. E aí a gente cai num negócio que acontece muito em Nest quando você começa a ter vários módulos e você começa um módulo chama o outro, um serviço chama o outro e assim por diante. Você vai cair num problema que agora eu vou ensinar você a resolver aqui na magia, hein? Então assim, isso na verdade já tem uma recomendação da própria documentação do Nest, né, cara? Então eu vou botar aqui, ó, eu vou importar dentro do meu usuário module, eu vou importar o Auth Module, que é um módulo de autenticação. Beleza, importei, vamos ver o que deu aqui. Ele está tentando rodar, né, e não conseguiu, porque ele falou o seguinte, ó, existe uma dependência circular entre os módulos. E nós vamos ver isso. Ó. O usuário module está importando o Auth Module e o Auth Module está importando o usuário module. Daí ele fala assim, tá, e quem veio primeiro então? O ovo ou a galinha? Quem que depende de quem? E aí, então, o Nest.js já fala assim, ó, use esse forward ref, que é uma referência, tipo assim, de estivesse encaminhando, né? Quando você fizer referência a esse cara, encaminha essa requisição, essa referência para um outro cara aí. Então eu vou fazer assim, ó. Vou procurar aqui no Google como que eu resolvo. E aí você tem vários exemplos da documentação do Nest.js muito importantes para que você possa fazer esse cara aí. Eu vou pegar um de módulo aqui mesmo, ó. Forward ref. Muito bem. Esse cara é o que eu vou usar para importar aqui, vamos ver se ele vai resolver. Eu nunca sei se é de um lado ou se é do outro, mas nós vamos botar esse cara aqui e falar que ele faz parte desses parênteses aqui, beleza. Muito bem, ele usou aqui esse cara que vem do core aí do Nest.js, beleza. Vamos ver. Muito bem, ele não conseguiu resolver, então eu vou para o outro lado agora. Vou lá no outro lado resolver esse negócio aí, porque o app module está importando aí o usuário module, então eu vou resolver esse cara aqui. Como ele fala que o app module está tendo
dependência circular, né, com o usuário module, então o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu app module, vou ver o que está acontecendo. O que acontece é o seguinte, ó, agora o meu módulo de autenticação, o auth module, ele importa o usuário module. E o usuário importa o auth. Beleza, já resolvemos uma dependência entre eles. Mas o que acontece? O nosso app module, que é o módulo principal da aplicação, ele está importando os dois. E ele não precisa mais importar os dois. Como esse cara aqui que está com o meu forward lá, então eu vou tirar esse cara aqui e vou deixar ele importando só o auth module. Afinal, quando eu importo esse cara, eu já estou importando dentro dele o usuário module. Então, foi esse o erro que apareceu ali, que a gente soluciona dessa forma. Então, não é só tacar aqui, você fala assim, tá com dependência circular, taca um forward. Não, não é isso. Você tem que entender o conceito do negócio. Se ele estiver importando duas vezes, ele vai dar esse problema aí. E aí você precisa remover essa importação duplicada mesmo. Beleza, do jeito que está, vamos ver o que acontece com a nossa API aí, cara. Talvez dê um bug, né? Mas tudo bem. Então vamos lá, vou dar um login aqui agora. Vou dar um send. Beleza. Olha que fantástico, cara. Não deu bug. O que a nossa API agora retorna? Retorna um token. E o que tem dentro desse token? Dentro desse token nós temos um payload. Você fala assim, nossa, mas não estou vendo isso. Não, você não vai ver mesmo. Está criptografado. Então, lá dentro desse cara, nós temos um payload. Deixa eu pegar aqui. Qual que é o payload dele? É username. Então, ali dentro tem o username e tem o ID do usuário também. Então, tem essas duas coisas dentro daquele payload ali. Eu posso decriptografar esse cara aqui na minha API, porque eu tenho a chave. Sem ela, eu não vou conseguir. Então, a gente consegue aí trabalhar em cima disso também, se quiser, para a gente poder verificar ali o conteúdo desse JWT. A gente pode trabalhar em cima disso. Beleza, mas no nosso caso aqui, a gente não quer, a gente quer só mandar mesmo o token lá e a gente vai passar a utilizar o token. Então, a gente aprendeu a manipular aqui como se faz o trabalho com token e login. Muito bem, vamos seguir a nossa documentação do Nest aqui. Como é que eu faço agora então para criar uma estratégia, né, que eu tenha aqui para proteger os meus endpoints futuramente, né, cara? Então, para poder entender isso, como proteger a nossa API, nós vamos agora pegar esse cara e vamos criar uma estratégia. E isso nós vamos fazer aí na próxima aula.